Olá galera, sejam bem-vindos ao canal MC Melo Cartola FC. Hoje nós vamos falar aí sobre as análises para os confrontos da quarta rodada aí. Vou passar algumas ideias para você e um rascunho aí de um time aí que eu acho que pode ser interessante aí para a quarta rodada. Vamos aqui começar aqui com Cruzeiro e Santos. Já se enfrentaram 27 vezes na casa do Cruzeiro. Foi 8 vitórias do Cruzeiro, 12 empates e 7 vitórias do Santos. Vejo o Cruzeiro hoje como grande favorito em relação ao Santos, né? Vem de 3 vitórias depois que o Pepa assumiu, perdeu aí só para o Corinthians e vem vindo bem. O Santos também tem se reagido, mas mais em casa, né? Em casa ele não perdeu ainda, mas quando joga fora de casa não vai bem. Vejo uma grande chance aí de vitória do Cruzeiro aí nessa rodada aí. E os jogadores do Cruzeiro podem ser uma boa opção aí para a rodada também. E uma chance de SG aí por parte do Cruzeiro aí novamente aí para essa rodada. Vamos aqui para Fluminense e Vasco, né? Um clássico carioca. Fluminense e Vasco já se enfrentaram 5 jogos, né? Nos últimos anos. Né, em 2022 e 2023 foram 2 vitórias aí com SG do parte do Fluminense. Né, o Fluminense marcou 70% das vezes e o Vasco também. Então é jogo para ambos os lados aí fazer de gols. Então o Pedro Raul, Cano, John Kennedy se vier pro jogo, acho que Ganso também boas opções, Arias, André, né? E Cano costuma fazer gol aí no Vasco, nos últimos 2 jogos foi ele que fez os gols pro Vasco, né? E a gente vê que o Fluminense aí, quando joga como mandante contra o Vasco, só empatou uma vez e venceu. Vinha numa sequência boa de jogos aí, só com vitórias, né? Fez essa perca aí pro Fortaleza, que foi um jogão de bola, né? Fortaleza jogou muito bem, a área defensiva do Fluminense deu muita falha e moleza aí, se não fosse o Fábio tinha levado uma goleada. O Vasco também não vem mal no campeonato, vem bem aí nos últimos jogos, né? Perdeu 2 aí nos últimos 9, mas vem vindo bem. Vai ser um jogo duro aí pro Fluminense, mas no clássico o Fluminense normalmente costuma apresentar bons jogos aí no Maracanã aí junto da sua torcida. Mas vejo ótimas opções aí também com o Pedro Raul, tá? E as melhores opções aí por parte do Fluminense. Nino também pode ser uma grande opção aí por parte na parte aérea aí do Fluminense. América e Cuiabá. É um jogo aí que o América leva a sua vantagem, né? Eles se enfrentaram já 4 vezes, foram 2 vitórias do América, um empate e uma vitória do Cuiabá. Cuiabá em casa normalmente endurece, mas quando é fora de casa ele não joga tão bem. Então uma vez a chance do América vencer é boa, talvez a Luísio, Everaldo aí seja uma opção diferenciada aí que ninguém deve apostar aí neles aí. Né? A gente vê aqui que a sequência do América não vem bem, né? Mas o América realmente quando joga em casa, tá? Tirando o jogo contra o Fluminense, né? Faz bons jogos aí, ó. Fez uma vitória, perdeu para o Atlético, mas o Cuiabá fora de casa não joga praticamente nada, né? Perdeu uns joguinhos aí pro Goiás, né? E perdeu um jogo aí também pro Palmeiras. Tá? Eu acho que a vantagem do América nesse jogo é grande, né? Não temos muitas opções de jogadores aí deles aí para essa rodada. Bahia e Curitiba. Bahia e Curitiba aí já se enfrentaram 14 vezes, foram 80% das vezes o Bahia fez gols no Curitiba e 65% das vezes Curitiba também fez gols aí no Bahia. Então pode ser que Alex Manga seja uma opção, mas acho que o Bahia dentro de casa ele é muito forte, né? Eu acho que o Vitor Jacaré, Biel, né? Temos também o Geraldo, mas eu acho que Jacaré e Biel são ótimas opções aí. Mesmo o Caule no meio de campo aí pode ser uma opção boa aí. Né? Bahia quando joga dentro de casa vem bem, perdeu para o Botafogo,
mas teve umas vitórias boas dentro de casa, sempre joga com bastante gol. E o Curitiba vem numa sequência muito grande, em 10 jogos só venceu um jogo, né? E fora de casa ele é horrível, né? Então você tem que pensar bem aí, ó, que a chance do Bahia vencer esse jogo é muito grande e Jacaré pode ser uma opção boa aí para essa rodada. São Paulo Internacional. Foram 4 jogos lá no Morumbi, 2 vitórias do São Paulo, 2 vitórias do Internacional e 75% das vezes um marcou gol no outro. Eu vejo o Internacional não fez um bom jogo ontem para mim, não gostei do jogo, né? Mas quando entrou o Alan Patrick mudou muito o jogo do Internacional. Como eles não têm jogo na próxima semana, os jogos vão ser na quarta, né, e quinta pelo próprio Brasileirão, acredito que Internacional não deve poupar ninguém. Vai ser um jogo aí para empate ou vitória de qualquer um dos lados, né? Temos aí Maurício, Alan Patrick, se Caleri vier para o jogo, uma opção muito boa aí para essa rodada. Michel Araújo também, mas tenho gostado mais do Rodrigo Nestor, né? Não dá para confiar nas defesas. Talvez o melhor jogador de São Paulo para essa rodada vai ser o Rafael, goleiro, que eu acho que vai trabalhar bastante, pode ser uma opção boa e barata. Pelo Partido Internacional nós temos Alan Patrick, Maurício, Pedro Henrique, eu acho que são boas opções aí. Mesmo a defesa do Internacional pode ser uma boa opção aí para a rodada, acontecendo talvez um 0 a 0 aí na rodada. Atlético Paranaense e Flamengo. Flamengo, de novo, né, não conseguiu fazer aquele jogo, a defesa está muito ruim, cima de 3 zagueiros. Não vê se não é o Léo Pereira para salvar aqueles 2 gols, o negócio tinha sido mais feio, né? Tiquinho jogou muito, Eduardo também jogou muito, Marçal jogou muito, Tietê também jogou muito. Eu gostei muito do jogo do Botafogo aí contra o Flamengo. No Atlético Paranaense e Flamengo se enfrentaram 29 vezes, 18 vitórias do Atlético Paranaense, 9 empates, apenas 2 vitórias do Flamengo lá. E nos últimos anos aí, né, a gente vê aí que o Flamengo não venceu, né? O Atlético perdeu uma, outra, né, em casa, ó, perdeu em casa em 2022, né, mas costuma vencer e empatar com o Flamengo aí. O Atlético está mais ou menos, né, não é isso, né, em 9 jogos aí, 3 derrotas e 4 vitórias. O Flamengo ainda não se acertou aí com o São Paulo, mas eu acho que Vitor Roque, Vitor Bueno, mesmo a defesa do Atlético Paranaense pode ter algumas opções aí para essa rodada, né? Tá muito difícil de apostar no Pedro e no Gabigol porque eles não estão fazendo gols, né? Então é complicado aí para essa rodada. Grêmio e Bragantino. O Bragantino normalmente joga muito mal fora de casa e o Grêmio dentro de casa ele é um pouco mais forte. Soares não tem feito seus gols. De repente pode ser nesse jogo aqui que venha sair um golzinho do Soares. Mas veja aí como Vina, Bitelo, Cristaldo, mesmo a defesa do Grêmio, uma boa opção aí, de repente dá até para confiar no SG do Grêmio aí, né? Vamos ver aí, o goleiro deles fez boa defesa semana passada aí. Eles se enfrentaram aí apenas 2 vezes, as 2 vitórias do Grêmio, 100% das vezes o Grêmio fez gols neles e em uma vez aí o Bragantino fez gols no Grêmio. O Grêmio quando jogou em casa com o Bragantino, ó, venceu de 3 e venceu de 2 aí nas últimas vezes que se enfrentaram. O Grêmio dentro de casa vem jogando bem, né? Não tem tido derrotas dentro de casa, é pior quando joga para fora de casa, né? Então, ó, um empate, uma vitória, mais outra vitória e outra vitória. E o Bragantino fora de casa, um empate, uma vitória contra o Taquari, né? E empate, mais uma derrota, quer dizer, fora de casa ele não joga bem. Eu acho que a vantagem aí do Grêmio é grande. Dá para se pensar em alguns pontos aí, como o Bitelo, Vina e o que eu te falei, Cristal. Soares é uma aposta, deve ter desvalorizado, está com custo baixo. Contra o Bragantino pode ser uma boa. Botafogo e Atlético Mineiro.
Botafogo teve 8 jogos nos últimos 10 anos com o Atlético Mineiro, venceu 4, empatou 2 e o Atlético só venceu 2 vezes. Fizeram 65% das vezes o Botafogo marcou e em 75% das vezes o Atlético marcou. Então provavelmente gols para ambas as partes. Paulinho e Hulk por parte do Atlético vai ser uma boa. Tiquinho, Eduardo, tá? Marçal também, acho que é uma boa. Né? Rafael seria uma boa, mas acho que ele foi expulso, não vai ter condições de jogo na próxima rodada. Né? Então eu acho que o goleiro deles também é bom, só que todos esses provavelmente valorizaram muito. Tiquinho deve estar aí custando seus 18, 19 cartoletas agora. Então é meio arriscado para essa rodada, mas a chance de gol de Tiquinho é muito grande aí contra o Atlético aí, ainda mais que a defesa do Atlético dá bobeira. Então eu acho que temos boas opções aí também nessa área aí de Atlético e, e Botafogo. Atlético Mineiro contra o Botafogo venceu, né? O Botafogo venceu uma vez e o Atlético venceu um. Mas a série do Botafogo vem muito bem. Nos últimos 9 jogos não perdeu nenhum. Então o Castro está acertando o time, ele está vindo bem, tem feito bons jogos. Não vai ser um jogo fácil, o Atlético tem dificuldade de fazer gols, né? Fez a semana porque o Hulk entrou, ninguém contava com ele. Nós, por acaso, estávamos com eles em 2 dos nossos times aí, foi muito bem, eu me dei bem, porque eu apostei na dúvida. E o Atlético não vem assim, ó, grande coisa, né? Em 9 jogos venceu 4, perdeu 3. Então eu acho que vai ser um bom clássico e vejo a chance do Botafogo vencer o Atlético em casa. Goiás e Palmeiras, pelo histórico, né? É uma coisa de louco, mas pelo histórico nos últimos 10 anos foram 5 jogos, 3 vitórias do Goiás, um empate e apenas uma vitória do Palmeiras. Em 100% das vezes o Goiás marcou gols no Palmeiras e o Palmeiras só em 40% das vezes marcou gols no Goiás. É incrível, mas o Palmeiras venceu o Goiás agora em 2022 por 3-0, mas em casa. Fora de casa o Goiás venceu uma vez e empatou uma vez. Se eu esticar aqui, vamos ver, ó, Goiás perdeu em 2019, aí venceu também em 2015, mas eu acho que o Goiás não tem time para o Palmeiras. Como o Palmeiras não vai ter jogo na próxima semana, é capaz de vir completo. Se Rafael Veiga vier para o jogo, temos boas opções. Rony para mim é uma opção muito boa e barata aí para essa rodada aí contra o Goiás, né, que ele vai estar custando pouco e com o Rafael Veiga jogando, com certeza a chance do Rony fazer gols aí é bom. Gustavo Gomes e Murilo também para mim uma opção ótimas. Piquerez também deve ter desvalorizado, né? Vamos ver quem é que vem na direita, se vai ser o Piquerez que vai jogar na esquerda ou o Vanderlan. Vanderlan eu gosto mais até. Marcos Rocha e Mike também tem que ver quem é que vai jogar. Mas é uma opção aí de defesa. Só não podemos esquecer que nas vezes que eles se enfrentarem, 100% das vezes o Goiás fez gols no Palmeiras. A gente dessa vez também confiou aí no SG do Palmeiras e tá difícil de segurar SG aí do Palmeiras. Corinthians e Fortaleza. Pelo histórico, né, nos últimos 10 anos, foram 3 vitórias do Corinthians e um empate. 100% das vezes o Corinthians fez gols no Fortaleza e sofreu gols em 50% das vezes que enfrentou. Né? Então, em 2 jogos foram gols por parte do Fortaleza. Fortaleza está um time muito bem arrumado, está um time jogando muito, fez um excelente jogo aí contra o Fluminense e pode repetir isso em cima do Corinthians. E o Corinthians ainda está desorganizado. Parece aí que o Luxemburgo já fechou oficialmente com o Corinthians e se fechou, de repente já pode mudar a cara do time aí para esse jogo aí contra o Fortaleza. O Corinthians dentro de casa sempre endurece o jogo e com isso a gente tem uma chance aí de Roger Guedes aí fazer seu golzinho, né? Tem que ver. A gente não sabe quem é o time do Corinthians que vai vir, tá? Na defesa daria aí para apostar talvez em Gil, né?
E Fagner, se jogar, também pode ser uma opção aí na defesa. Mas não dá para cravar muito aí Fortaleza e Corinthians. Moisés fez um bom jogo aí no último jogo, de repente pode ser uma opção, tem que ver quanto que ele vai valorizar aí, né? Thiago Galhardo, a mesma coisa, que o Corinthians dá muita bobeada por cima, e Thiago Galhardo dentro da área, ele é mortal aí por cima de cabeça, ele pode fazer uma diferença aí nesse jogo aí contra o Corinthians aí. Vamos agora então passar aqui pro esboço aí do nosso time, tá? Eu montei um esboço, um rascunho, é claro que é muito cedo, não dá ainda para ter uma noção de valores, mas eu me baseei nesse daqui que está custando aí, deve estar custando em torno de 120 a 123 cartoletas. Eu pus Bruno Rodrigues do Cruzeiro, que eu acho que é uma opção muito boa aí contra o Santos. O Matheus Vital também contra o Santos pode ser uma boa, como tanto contra o desarme como com assistência. Né? Eu coloquei Cano porque, como o Cano é matador contra o Vasco, toda vez que joga contra o Vasco ele marca. Eu apostei no Cano aí, mas se ele não vier, João Kennedy pode ser uma excelente opção. E Rony, pelo custo também, que eu acredito que vai estar barato e tem uma boa chance aí contra o Goiás aí, ele é rápido, existe uma boa chance aí do Rony aí marcar gols. Né? Ganso, que eu acho que ele está melhor que o Arias para essa rodada, né? Ele tem feito assistências, tem dado desarme, eu acho que o Ganso tem jogado melhor que o Arias aí, é uma opção aí para a rodada, mas quem não quiser também, André, pode ser uma boa opção. Cristaldo ou Bitelo, eu acho que os dois, qualquer um dos dois é boa opção. O Bitelo deve estar mais caro um pouquinho do que o Cristaldo, mas tanto ele quanto o Vina, né? Mas eu acho que o Vina entra só meio tempo, então Bitelo é uma opção melhor do que o Cristaldo para mim para essa rodada, tá? Marlon, em matéria de desarme, tem matado já, faz 3 jogos, vem vindo muito bem em 3 jogos, pode ser uma opção muito boa do Cruzeiro aí pela lateral. Gustavo Gomes ou Murilo, aquele que tiver no seu feeling aí, eu acho que é muito bem. Gustavo Gomes aí contra o Goiás pode ser uma opção boa. Kuhlman também, em matéria de desarme, também tem subido bastante, então de repente pode ser uma opção de cabeça aí também contra o Santos. Né? E o Natanael do Curitiba aí contra o Bahia também pode ser muito bom na área de desarmes para essa rodada aí contra o Bahia, que vai ter que jogar muito. Rafael, em matéria de defesas contra o Internacional, mesmo que leve gols, tem chance de fazer uma boa defesa. Eu apostei aí no Paulo Tuas por causa da média dos jogadores do Atlético Paranaense, mas temos aí Dorival. Quem tiver cartoletas, eu acho que o Fernando Diniz e o Pepa são as melhores opções de técnicos aí para essa rodada. E é isso aí, galera. Boa sorte aí. Hoje tem Vasco e Bahia. Vamos torcer aí para quem colocou aí Pedro Raul, Gabriel Peck, né? Alex Teixeira. Acho que temos Peton, né? Puma Rodrigues. Acho que muita gente ainda está com esse pessoal aí para essa rodada. Uma boa sorte para vocês e vamos lá que a semana já vai começar bem grande e com bastante emoção. Uma boa semana para vocês. E então essa, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificação e faça seus comentários, é muito importante para mim saber as suas opiniões. Um abraço.